Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a promoção dos direitos humanos nos países emergentes, conversando com o coordenador de comunicação da Conectas, entidade dedicada a esse tema sediada aqui no Brasil, o jornalista João Paulo Chalot. No bloco anterior nós já falávamos sobre esse papel ativo que os países do chamado Sul Global têm desempenhado, contribuindo também com os países ricos, com todos os países da Terra, exportando suas experiências de sucesso na promoção de uma sociedade mais justa, mas temos ainda caminhos a percorrer. Nesse ponto, quais são os desafios prioritários na visão da Conectas, das entidades que se dedicam também a esse tema, para que esses países possam conseguir ter, inclusive, melhores condições de advogar no plano internacional por leis internacionais, acordos que sejam mais justos e humanitários? A lista de desenvolvimentos que ainda precisam ser feitas no campo de direitos humanos no mundo é interminável e Isso para todos os países, sim. Para todos nós, Entretanto, eu acho que um traço comum ao longo dos tempos e em todos os países ainda é a questão das minorias. Por mais que a gente goste de pensar que está no mundo que conseguiu superar essas questões, ainda é muito evidente que as mulheres são maiormente penalizadas por discriminações de direitos humanos em vários países do mundo, né? Desde questões trabalhistas até questões de saúde reprodutiva, né? A relação com o próprio corpo, as questões culturais, as relações de poder na sociedade, né? Também os negros, por incrível que pareça, continuam recebendo um peso pesadíssimo da discriminação entre os seres humanos. É incrível. Mesmo sendo aqui no Brasil a maioria, na verdade, da população. Pois é, a gente tem várias políticas públicas que tentam corrigir essas coisas, mas são coisas bastante arraigadas nas culturas, né? Da mesma forma, as questões religiosas, né? Também, em vez de serem pontos de convergência entre pessoas com visão de espiritualidade, muitas vezes no mundo é justamente o ponto de divergência entre as pessoas, né? E diria também que as minorias sexuais, esse é um assunto muito importante, né? As pessoas que têm opções diferentes e que por isso são hostilizadas, muitas vezes aqui no Brasil, aqui em São Paulo, são mortas por conta de sua opção afetiva, né? Então, embora os desafios sejam múltiplos no mundo e se enquadrem dentro de realidades distintas, a gente percebe sempre um fio condutor de discriminação de direitos humanos em cima dos mesmos grupos desfavorecidos, né? Muito agravados quando sobre todos esses grupos pese a questão econômica, né? Os pobres negros, mulheres, os presos, né, que é um assunto com o qual a Conectas trabalha muito, ou seja, essas pessoas quando caem no sistema prisional, então, aí todas as violações de direitos humanos, embora elas sejam apenadas, elas estejam cumprindo uma pena, né, e o sistema faça valer isso, né, os direitos humanos não é contra isso, mas recai sobre elas crimes de tortura, de desaparição forçada, de privação de convívio com a família, ou seja, uma lista longa de violações de direitos humanos aos quais a pessoa não foi condenada, né? É a revelia da condenação, ou seja, aí às vezes você vê sobre ela todo o ódio da sociedade contra coisas que a própria sociedade não consegue resolver, não consegue lidar. Então acho que em todo o mundo esse é um traço comum, as minorias são muito castigadas e cada vez mais as pessoas privadas de liberdade, muitas vezes em razão de discriminação econômica como um agravante, são penalizadas em dobro. Sim, quer dizer, esse olhar, portanto, das sociedades em todo o planeta para esses grupos que têm menores condições de se defender, de conseguir fazer a sua voz ser ouvida e fazer também seus anseios, muitas vezes justos, serem ouvidos por todos. Bom, diante desse quadro, quais são as estratégias, então, que a Conectas, as entidades que se dedicam a esse tema, enxergam como prioritárias, como importantes, para que nós consigamos fazer parte da construção desse mundo mais solidário, então, onde esses desrespeitos tão flagrantes aos direitos humanos, eles sejam cada vez mais evitados e consigamos ter relações mais justas? Nós apostamos muito na relação com os diversos governos do mundo, para que eles façam cumprir as suas legislações em primeiro lugar, para que seus parlamentares criem as leis que são necessárias para proteger os direitos humanos. A gente atua nos sistemas supranacionais que estão além das nações, né, como a questão da ONU, da Organização dos Estados Americanos, para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, esses órgãos que são supranacionais, também exerçam pressão sobre os estados para que o direito seja respeitado.
Em alguns casos a gente litiga, significa que a gente processa o Estado ou processa atores que violam direitos humanos para fazer com que o direito seja respeitado. A gente trabalha visitando presídios e trabalhando com comunidades que são mais vulneráveis a essas violações. A gente trabalha muito com comunicação, fazendo o que eu estou fazendo aqui, saindo para debater livremente as ideias, responder perguntas e tentar engajar a sociedade num debate construtivo a respeito de direitos humanos, sobre como a gente supera esses. E nesse caso, qual é o papel do cidadão? Você que está nos acompanhando agora nesse momento, quais são as ferramentas que estão à nossa disposição para que a gente possa fazer parte também dessa luta que parece que ocorre num plano, às vezes, além das nossas possibilidades? Eu acho que em algumas realidades é um pouco esquisito dizer isso, porque as pessoas ainda se falam muito assim, olho no olho. Eu morei no campo muito tempo e sei como é. Em outras não. Em São Paulo as pessoas se falam pelo computador cada vez mais, né? Seja de uma forma ou outra, eu acho que essas redes sociais e essas novas ferramentas, elas mostraram como o engajamento pessoal na defesa de uma causa já é um grande passo na defesa dos direitos humanos. Eu não acho que seja pouca coisa a pessoa assumir publicamente a opinião dela a respeito de assuntos como maioridade penal ou pena de morte, para citar alguns exemplos. E ela, ao debater de maneira construtiva, não odiosa, o que é cada vez mais raro também, ela debater de maneira construtiva, interessada, propositiva, positiva esses assuntos, ela já está contribuindo para o fortalecimento da democracia, da liberdade de expressão, da livre expressão de ideias, da tolerância, e com isso, sem perceber às vezes, né, ela já está ajudando a fazer um país diferente. Basta dizer que poucos anos atrás a pessoa podia ser torturada e morta por fazer isso. Né? Jesus foi crucificado por falar das suas ideias. Não sempre na história da humanidade falar das suas ideias foi uma coisa que passava impune. Na verdade, a maior parte do tempo a gente tem regimes que punem com a morte isso. Então eu acho que a pessoa que nos ouve e que tem opiniões a respeito desses temas e que tem coragem, sensibilidade, gentileza de fazer isso de forma construtiva, ainda com pessoas que pensam diferente dela, isso é uma coisa muito sofisticada, que é construir na prática o que é a democracia, a tolerância e os direitos humanos. Não é pouca coisa. Quer dizer, o desafio maior está na nossa coerência, muitas vezes, né? Vivemos, então, de acordo com o que achamos ser necessário para que a gente possa viver numa sociedade melhor. Bom, certamente poderíamos falar muito mais sobre esses temas. O programa caminha hoje para o encerramento e, para finalizar, trazemos uma mensagem que evoca justamente um dos exemplos que você trouxe de uma pessoa que historicamente foi perseguida na história da humanidade, o próprio Cristo. Temos aqui como uma referência ecumênica universal de amor ao próximo, de fraternidade. E é por isso que trazemos do artigo AIDS e Direitos Humanos, artigo do diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, o jornalista Paiva Neto, a seguinte reflexão a respeito desse tema. Ele afirma: ao longo das eras, o estudo do direito foi sendo aperfeiçoado a fim de dar garantias cada vez mais sólidas à sociedade. O século XX, por exemplo, nos legou um imenso aprendizado por meio de sucessivas conquistas civis. Mais adiante conclui: queremos que todos os seres humanos sejam realmente iguais em direitos e oportunidades, e cujos méritos sociais, intelectuais, culturais e religiosos, por mais louvados e reconhecidos, não se percam dos direitos e liberdades dos demais cidadãos, porquanto liberdade sem fraternidade é condenação ao caos. Que possamos cada vez mais vivenciar esse sentido de fraternidade e solidariedade para podermos viver numa sociedade mais justa e igualitária. Com essa mensagem, finalizamos o programa de hoje, abrindo também para as suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que a gente está justamente nesse momento em que as questões de direitos humanos estão no cotidiano de todos nós, né? As pessoas precisam, uma vez que já entenderam que essas questões são importantes, dar uma volta e tentar abordar isso de uma forma que traga soluções baseadas na compaixão uns pelos outros, uma forma construtiva e inclusiva entre as pessoas. Sim, que alimentem não mais violência, né, mas que a gente consiga cada vez mais permear de amor e justiça essas questões que são tão importantes. Mais uma vez agradecemos, em nome da Legião da Boa Vontade, o programa Sociedade Solidária entrevistou hoje João Paulo Charlot, coordenador de comunicação da Conectas, entidade dedicada à promoção dos direitos humanos nos países em desenvolvimento. Esse tema certamente voltará a ser abordado em futuras edições aqui do programa e você é o nosso convidado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.